Olá, eu sou o Luan Moretti Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marina, muito prazer. e esse é o Comunismo com Classe. Pois é, gente, o canal mudou de nome e de proposta. Agora, esse não é mais um projeto individual do Luan. Somos um coletivo. Óbvio, né? Comunista não consegue fazer nada sozinho, sempre tem que montar um coletivo. Um coletivo nascido a partir da nossa iniciativa do socialismo com classe, mas que agora toma a frente do podcast, assume esse protagonismo e o podcast se transforma num veículo para divulgação e expressão do coletivo, que é, antes de tudo, um grupo de estudos. Conheço o Luan há muito tempo, a gente é amigo e troca sobre marxismo há muitos anos. E a gente estava conversando, ele teve essa ideia da gente construir juntos um grupo de estudo. Qual é a nossa proposta? Nós somos um coletivo independente, isso quer dizer que nós não temos uma vinculação partidária específica, mas não há qualquer tipo de restrição à vinculação partidária dos integrantes. O nosso grupo de estudo, ele tem a intenção de ser muito plural, né? De ser, de fato, um espaço de diálogo, um espaço de construção, onde diversas linhas, digamos assim, do marxismo possam conversar e dialogar, e considerando que todos nós somos socialistas, todos nós somos comunistas, certo? Então, todos nós defendemos as ideias do Marx. Então nós temos desde maoístas até trotskistas, é uma verdadeira façanha isso que nós estamos conseguindo fazer aqui, né? Unir pessoas com os mais diferentes pontos de vista, com base em quê? Em compreender a realidade, em discutir, em insistir nessas contradições que só fazem o grupo crescer, na minha perspectiva. Quando a gente se fecha numa bolha dentro de uma única perspectiva, acho que a gente acaba se acomodando numa certa zona de conforto e não avança muito, né? A gente pretende ser uma coisa que abrange para muitas áreas diferentes, então a gente tem um podcast, né, que pode ser, de certa forma, uma síntese do que a gente está fazendo e uma síntese das nossas discussões que a gente teve durante os nossos encontros. A gente tem as nossas leituras e os nossos debates. E por que comunismo com classe? Comunismo por quê? Se somos marxistas, somos comunistas. Não existe marxismo não comunista. E essa é uma palavra que eu acredito que tem que ser reivindicada. Comunismo é uma palavra bonita, ela é uma palavra que merece ser usada. Eu acredito que num mundo em que o prefeito de Nova York, o primeiro-ministro da Espanha, o vice-presidente Geraldo Alckmin são todos socialistas, então socialismo é uma palavra que já não quer dizer mais muita coisa. Comunismo, sim. Comunismo permanece vinculado ao que foi o Manifesto Comunista, a Revolução de Outubro e tudo de positivo que essa tradição tem, nas suas mais diferentes variações, tendências e contradições, né? Mas que realmente traz uma crítica radical à ordem burguesa, à sociedade capitalista. E a gente vai pensando várias formas diferentes de construir e de nos organizar enquanto comunistas, né? A gente pode não todos pensarmos exatamente da mesma forma, até porque isso é quase impossível, né? Somos seres humanos muito plurais. Mas todos nós aqui temos o mesmo objetivo, né? Que é a construção de um mundo novo, um mundo diferente, né? Então, essa mudança de nome é uma tomada de posição política também. E mantemos o nosso velho trocadilho, né, com classe, que também é uma tomada de posição política. Que nesse mundo em que a gente vê a própria noção de classe social foi colocada em xeque, em que se diz que a transformação social deve ser iniciada por outros sujeitos, por outras identidades, pela nacionalidade, pelo nacionalismo, ou que os trabalhadores não são mais trabalhadores, são empreendedores, são colaboradores. Eu acredito que reivindicar o classismo é indispensável para qualquer projeto comunista. Claro que a partir disso tem várias outras discussões, todas as problematizações em torno do interseccionalismo e do decolonialidade e tal, que são discussões válidas, importantes, que a gente pode fazer no grupo também. Mas o nosso acúmulo, a nossa perspectiva é a classe ainda é o sujeito fundamental coletivo da transformação social e da revolução socialista, que é o que a gente quer. E é o que nos une, apesar de o próprio sentido disso ainda ser motivo de muita disputa que tem que ser travada dentro dos parâmetros, né, que a gente estabelecer. O ecletismo sem critério nenhum pode ser tão ruim quanto o sectarismo. Por isso nós temos uma identidade clara. Somos comunistas, revolucionários, e é isso que nos une, é isso que nos traz a esse grupo de estudos.
Como que funcionam as nossas reuniões? São encontros online, porque nós temos integrantes de diferentes estados brasileiros, isso foi uma coisa maravilhosa que a gente conseguiu construir aqui, além de termos as mais variadas tendências políticas. Então, a única viabilidade de manter esse grupo é online. Nós temos reuniões aí de 1h30, que são divididas entre um momento para discussão de texto, para aquilo que a gente seleciona para objeto de estudo, né? Principalmente textos clássicos, aos quais é sempre importante a gente voltar, porque são o fundamento de muitas das discordâncias que foram se criando dentro do próprio movimento comunista. Mas também tem uma parte da reunião em que nós falamos de atualidades, porque se a gente pensa em transformar a realidade, em colocar a teoria a serviço da prática e da política, a gente tem que estar sempre conectado e antenado no que está acontecendo no mundo. E aí que as discussões começam a ficar até mais animadas, né? Porque se já há divergências entre textos que foram escritos 200 anos atrás, que dirá sobre o que está acontecendo hoje em dia no mundo. E essa é que é a beleza de um grupo de estudos heterogêneo. Nosso primeiro tema de discussões foi o livro Miséria da Teoria, de Epp Thompson, o historiador inglês, um dos fundadores da história social do trabalho e um dos grandes nomes do materialismo histórico dentro do campo disciplinar da história, que é uma grande crítica ao pensamento de Louis Althusser, que é outro marxista de uma tradição completamente distinta, né, marxismo estruturalista francês, e que serviu como um ponto de partida para a gente entender como que marxismo é uma tradição em disputa, né? Pode querer dizer muitas coisas diferentes. Muitos chamariam Althusser de ortodoxo, de dogmático, e outros poderiam chamar Thompson de esquerdista ou de revisionista. Mas acho que o importante é a gente compreender que dentro do marxismo tudo pode ser debatido, questionado, reavaliado, ponderado, né? Então, o marxismo aberto proposto por Thompson, para mim, Luan, é mais atrativo, o que não significa que as colocações de Althusser e as tradições que reivindicam o altusserianismo não tenham também sua validade. Isso foi uma questão que a gente discutiu bastante no grupo de estudos também. Agora, tem um ponto específico da crítica de Thompson a Althusser que eu acho que talvez seja particularmente urgente, que é a defesa do humanismo. Louis Althusser tem a tese de que houve uma ruptura epistemológica no pensamento de Marx entre um jovem Marx, muito influenciado por Hegel, e que teve proposições ligadas ao humanismo por influência burguesa na avaliação do Althusser, ao passo que o Marx maduro, o Marx do Capital, já teria superado essas influências. Thompson faz uma crítica duríssima a isso para defender justamente o humanismo marxista, defender que Marx nunca renegou os seus trabalhos originais, né, e sempre manteve um pensamento humanista, mesmo na escrita do Capital. E eu acho que reivindicar um humanismo marxista hoje é mais urgente do que nunca, porque vivemos um mundo em que a burguesia já não é mais humanista, já é transhumanista ou pós-humanista, seja lá o que isso quer dizer, né? Então, contra essa ideia de que a inteligência artificial, as máquinas, as relações entre coisas vão substituir as relações entre seres humanos, reivindicar a centralidade do humano é tão indispensável como reivindicar a centralidade do trabalho ante ao capital. Mas essa, é claro, é a minha perspectiva, é um pouco do que a gente extraiu dessas discussões ao longo do semestre. E, do ponto de vista das atualidades, nós focamos particularmente na questão do fascismo e do imperialismo, né? A forma como o processo de fascistização do Estado, principalmente nos Estados Unidos, está sendo extremamente acelerado e tem impactado todo mundo, desde o Brasil, a Venezuela, Cuba sob um cerco imperialista abjeto, a guerra imperialista dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, são todas questões que foram muito relevantes no noticiário mundial nesse primeiro semestre e que estiveram muito presentes nas nossas discussões do grupo de estudos também. Mesmo que as nossas perspectivas sejam divergentes, a gente pelo menos tem a maturidade para entender que a existência desses inimigos em comum são um dos fatores que tornam a necessidade de trabalharmos em conjunto, de tentarmos encontrar os nossos pontos de convergência afirmativos, né, e não apenas negativos, né, não apenas aquilo contra o qual estamos unidos, mas também aquilo pelo qual estamos unidos, é extremamente urgente. E para as nossas discussões de 2026.2, as primeiras discussões realmente iniciadas pelo comunismo com classe, nós decidimos coletivamente o tema Lenin e os leninismos, no plural,
Por quê? Porque da mesma forma que o legado de Marx é extremamente disputado e existem diversas tradições marxistas, diversos marxismos, o mesmo vale para Lenin. Não há um marxismo-leninismo coeso, único, monolítico. Há múltiplos leninismos, desde que Lenin era vivo e ativo no movimento revolucionário, a sua obra, o seu legado já eram disputados. Quem dirá hoje em dia, né? E, como primeira leitura desse primeiro semestre, esquerdismo, a doença infantil do comunismo. Por quê? Em primeiro lugar, por uma razão prática, né? Porque Esquerdismo é um livro curto, foi escrito no final da vida e da carreira política de Lenin, em 1920, no auge da propagação internacional da Revolução Russa, dos movimentos revolucionários que ela instigou. Foi escrito para a Internacional Comunista. E nesse livro, que é talvez o último volume robusto de trabalho teórico de Lenin, ele traça um histórico da sua própria trajetória política e intelectual, um próprio histórico do bolchevismo. Então, talvez seja o mais próximo que a gente tem de uma síntese de Lenin por Lenin. E também para a gente desmistificar um pouco o espectro do esquerdismo, porque esse livro é, com muita frequência, reivindicado para defender posições antagônicas a que o próprio Lenin defendia, né? Posições pelegas, antirrevolucionárias, desqualificando qualquer crítica marxista e leninista como esquerdismo. Então a gente entendeu o que realmente Lenin quis dizer com o esquerdismo, quem ele realmente estava criticando, porque é fundamental para a gente não cair em certas armadilhas. Mas não ficaremos apenas no Lenin, né? Para entender os múltiplos leninismos, precisamos ler múltiplos leninistas. A outra obra mais robusta que a gente vai discutir nesse módulo é o livro de Lukács, Lenin, um estudo sobre a unidade de seu pensamento, que vai ser muito influente para a conformação do tal marxismo-leninismo. Foi escrito logo que Lenin morreu, em 1924, e é um estudo bastante interessante, pode servir para a gente compreender esses primeiros momentos em que o leninismo começou a ser realmente teorizado e organizado intelectualmente. E também leremos textos mais curtos, de Clara Zetkin, que discute a relação entre Lenin e o movimento feminino, Trotsky, que esteve junto de Lenin na Revolução, foi uma das grandes lideranças da Revolução Russa, mas que rompeu com o Partido Comunista da União Soviética, foi expulso da União Soviética, perseguido, assassinado, e fundou uma das principais tradições alternativas ao marxismo-leninismo, que é o trotskismo, ou bolchevismo-leninismo, como Trotsky preferia, que tem contribuições importantíssimas também, independente de sermos ou não trotskistas, de reivindicarmos ou não o legado do Trotsky na sua integralidade. Leremos também Gramsci, Antônio Gramsci, que foi um dos outros grandes leninistas do Ocidente, que tinha críticas profundas tanto a Trotsky como a Stalin, a partir de uma perspectiva leninista. E Mao Tse-tung, grande nome do marxismo no Oriente, né, no leste asiático, que tampouco pode ser reduzido a um stalinismo, que teve, de fato, contribuições originais que precisam ser entendidas, mesmo que seja para criticá-lo, mesmo vale para o Trotsky, né? Mesmo para que a gente faça críticas a eles, é preciso compreendê-lo. E temos a nosso calendário aberto para outras contribuições também. Podemos ler textos do próprio Stalin, textos de outras figuras que foram relevantes em todas essas disputas em torno do legado do leninismo. Eu acredito que o grupo pode pegar fogo, mas eu gosto de ver o fogo pegando mesmo. Então, a gente não precisa fugir da fogueira. O importante é estar junto nesse embate para tirar alguma coisa de produtiva dele. Nesse segundo semestre, nossos encontros serão aos sábados, a cada 15 dias, né? Um sábado sim, um sábado não, das 10h30, para o trabalhador não precisar acordar muito cedo no sábado também, até o meio-dia, né? 1h30 de reunião para a gente discutir aí os textos e um pouquinho de atualidades também. Reforço que esse chamado é aberto àqueles que tenham diferentes perspectivas teóricas e políticas, que façam ou não façam parte de organizações políticas, que militem ou que não estejam militando no momento, que tenham formação acadêmica ou não. Se você estiver aí na sua graduação, se você estiver na sua pós-graduação, ou já tiver concluído, ou não é vinculado à academia, não importa, nós não temos nenhum tipo de critério
discriminatório de formação para que você integre o nosso grupo de estudos. Se você é independente, essa pode ser uma ótima oportunidade para formar novas conexões, novas relações dentro do marxismo, né? É o meu caso, é o caso da Marina, que coordena o coletivo junto comigo. Nós não temos nenhuma vinculação partidária no momento. É o caso de boa parte dos nossos integrantes. Mas se você for organizado, esse é também um espaço para que você defenda os méritos da sua organização, porque o que nós queremos é aprender. Nós não queremos formar uma nova organização para ampliar ainda mais o sectarismo que contamina o marxismo no Brasil. Nós queremos agregar e aprender juntos, né? Se não me engano, foi Gramsci que disse uma vez que chegar coletivamente à verdade é um ato revolucionário. Então, ter as nossas verdades próprias, todo mundo tem as suas verdades, né? Eu tenho um monte de verdades minhas, e eu acho que confrontar as nossas verdades é algo extremamente estimulante, extremamente desafiador, mas extremamente necessário. E aqueles que não estão dispostos a se desafiar estão muito longe de qualquer perspectiva revolucionária mesmo, né? Aqueles que se acham mais revolucionários do que todo mundo dificilmente vão conseguir algum dia revolucionar o mundo. Então, a gente está muito feliz de estar podendo construir esse espaço, esse segundo ciclo. A gente está muito animado. Vão ter leituras muito diferentes, né? Se você se interessou, se você quiser se inscrever para se juntar ao nosso coletivo, nosso e-mail é comunismocomclasse, tudo minúsculo, @gmail.com. Se inscreva também aqui no canal e siga o nosso Instagram, Comuna com Classe. É isso aí, pessoal. Venham fazer parte com a gente. Um prazer. Nos vemos a partir de 1º de agosto e todo poder para nós. Comunismo com Classe é um coletivo independente coordenado por mim, Luan Moretti Verani, e por Marina Meinhardt. Além de apresentar o podcast, eu também faço a edição. Roteiros por Vinícius Martins e Vitor Polizelo. Quem cuida das nossas redes sociais são Ana Carolina Benvenuti e Marina Meinhardt. A identidade visual é de Raíssa Vitor.